Olá, seja muito bem-vinda, muito bom ter você por aqui. É neste canal onde você encontra diversas ferramentas para se libertar da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e hoje nós vamos falar sobre mulheres que não conseguem se desvencilhar de um marido infiel. Você já viu situações assim? Vive um quadro como esse? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar dicas para que você consiga lidar melhor com essa situação. Antes de a gente continuar, eu vou pedir para você deixar o seu joinha aqui e deixa o seu like no vídeo que ajuda bastante o canal. Também faça a sua inscrição e ative o sininho para não perder os novos conteúdos. Agora vamos lá então falar sobre esse assunto muito sério e extremamente delicado, tá? Porque existem várias mulheres que vivem dentro deste quadro. Eu já tive a oportunidade, como psicólogo clínico, atender muitas mulheres que tinham a companhia ali, estavam num casamento de muitos e muitos anos, de um marido que fazia constante traições. Ao longo de uma história, talvez de 15 anos, de 20 anos e até de 30 anos, e eu já atendi maridos também que confessaram para mim levar uma vida toda ali de 25 anos de casamento com constantes traições. E isso é uma situação muito difícil, porque existem muitas coisas envolvidas, e talvez se nós fôssemos falar tudo a respeito desse assunto, esse vídeo ficaria gigantesco, e talvez ainda assim a gente não conseguiria esgotar tudo referente a esse tema. Mas vamos lá, geralmente o que a gente vê são mulheres se sentindo muito tristes, mulheres que se sentem angustiadas, mulheres que se sentem ali muitas vezes até humilhadas, mas não conseguem se desvencilhar desta relação. Muitas vezes as mulheres, mesmo identificando um quadro como esse, mesmo isso sendo algo extremamente aversivo para elas, muitas mulheres não conseguem se posicionar, às vezes até mesmo contra esse marido, e muito menos promover o rompimento do casamento. Pode ser também que eu esteja falando para alguém que namore, mesmo que você não seja casada, isso que nós estamos falando vale para você também, que está numa relação aí de namoro, de noivado, mas que está com uma pessoa que está promovendo constantes traições. Agora vamos entender por que isso acontece. Existe uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, que eu sempre utilizo, e essa frase diz: você se submete a quem você depende. Então, quando você tem isso em mente, você começa a entender que se existe um grau de submissão, é porque existe um grau de dependência. E essa dependência, no caso aqui desse tipo de relacionamento que estamos tratando, pode ser uma dependência financeira. E muitas vezes a gente olha de cara a dependência afetiva, mas a gente se esquece que pode haver uma dependência financeira. E às vezes isso se confunde muito, porque algumas mulheres, elas ficam tão vinculadas ao marido, se submetem a uma situação como essa de muitas traições, mas ao mesmo tempo não conseguem visualizar o que seria da vida delas, o que elas fariam, como elas se manteriam. Então, essa questão financeira é uma das coisas bastante importantes neste quadro, porque muitas vezes é isso que mantém uma mulher sobre essa submissão, né, do marido e uma submissão desta condição. Existe, claro, a dependência afetiva, que nós sempre falamos aqui nos vídeos, e claro que às vezes existe a construção de uma imagem ao lado daquela pessoa, você não consegue se enxergar sem aquela pessoa, né? Você supervaloriza o outro, acha que o outro é uma pessoa assim muito boa, maravilhosa, apesar desse tipo de conduta. Então, claro que existe uma parte ligada ao amor, dependência afetiva, tá? Existe também aquela preocupação com os filhos. E eu já vi muitas mulheres que se submetem a constantes traições por causa da preocupação da criação dos filhos. E às vezes dizem, né, que não querem deixar os filhos crescer sem um pai por perto, e às vezes tem essa preocupação na educação dos filhos. E por isso muitas vezes se submetem a essa condição de estarem sempre sendo traídas. Mas também existem mulheres que têm muita preocupação religiosa e aquelas questões ligadas ao pecado, à separação, porque existe, né, uma recomendação, uma determinação bíblica, ou como você queira entender, como você quiser entender, de que o casamento é para a vida toda, não se deve separar, tá bom? Isso é uma coisa muito pessoal, não vou entrar nesses méritos aqui porque isso tem muito a ver com as suas crenças. Mas também tem muitas mulheres que têm medo da exposição social e às vezes considerar uma separação pode ser algo muito vergonhoso para determinada pessoa e até mesmo com crenças a respeito do que vão achar dela, de como ela vai se portar diante da sociedade e até mesmo um senso de fracasso. Então tudo isso pode compor os motivos pelo qual uma mulher se submete a essa situação,
de constantes traições. Agora, preciso deixar claro para você que, como cristão, eu sempre trabalho aqui pela reconstrução das famílias e a gente não pode achar que todo tipo de traição, toda traição é passível de separação, porque muitas vezes é possível que uma mulher perdoe o seu marido e o marido ele não cometa mais esse erro, não traia mais. Então, isso é possível, tá? Então, a gente trabalha sempre com a reconstrução das famílias, com o bem-estar e com a união das pessoas. Mas existem algumas situações que são situações de abuso, aonde existe um prejuízo gigantesco para uma mulher que sofre esse tipo de relacionamento. E por mais que nós estejamos falando aqui de homens que traem, eu já vi situação de marido que perdoou a mulher diversas vezes também, por causa de uma dependência afetiva, mas também foi tolerando aquela situação por muito tempo. Quando eu acompanho esses casos clínicos, as pessoas muitas vezes trazem para mim a situação e um emaranhado de sentimentos. Mas como terapeuta, o meu papel é sempre mostrar para as pessoas o porquê elas sentem o que sentem, o porquê elas fazem o que fazem, e cabe a cada um decidir qual é o caminho que vai seguir. Algumas pessoas elas optam pelo perdão e preferem se permanecer nessa relação, no casamento, mesmo sem a mudança de comportamento da outra parte. Outras pessoas elas começam a compreender que uma boa parte de elas se submeterem a esse tipo de relacionamento é porque existe uma dependência, muitas vezes uma baixa autoestima, uma pouca valorização de si mesma, né? Então tudo isso daqui está presente dentro deste quadro. Então é muito importante que você tenha consciência do que você faz e o porquê você faz o que você faz. Porque uma vez que você toma consciência dos motivos que te levam a essa atitude ou a esse sentimento, você tem a possibilidade de intervir nisso, optando, escolhendo fazer uma coisa diferente. Quando você tem consciência disso, você também pode entrar num relacionamento mais estável. Você tem a possibilidade de se libertar de uma situação onde você é desvalorizada, onde você é humilhada, onde você acaba tendo um papel somente de auxiliadora do lar, né? Então, quando você compreende isso, você pode deixar essa situação e você pode ter a possibilidade, caso você queira, de viver um outro tipo de relacionamento com uma outra pessoa. Agora, preste atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Eu já atendi casos de mulheres que toleravam as traições do marido e a mulher ela foi diagnosticada com doenças, várias doenças sexualmente transmissíveis e ela nunca havia tido um relacionamento extraconjugal, ou seja, era o marido que trazia essas doenças de fora para ela. Então perceba como esse tipo de situação ela é séria e é prejudicial. E aí fica a interrogação do porquê uma mulher muitas vezes se submete a um longo período de tempo num casamento onde está repleto de traições, sendo que isso pode lhe fazer tão mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É claro que existem vários fatores, né, como eu já mencionei aqui, mas perceba que quando a mulher identifica os motivos pelo qual ela está aprisionada naquela relação e começa a identificar os malefícios dessa relação, ela começa a ter a possibilidade de escolher fazer diferente. E quando a mulher começa a identificar essas situações, ela tem a possibilidade de trabalhar com a sua autoestima e começar a ter uma vida melhor, uma vida com mais produtividade, uma vida com seus próprios projetos, uma vida com mais dignidade, inclusive, com menos humilhação. Então é muito importante você entender este assunto, porque isso é uma coisa que traz muitos benefícios. E claro, talvez ao longo dessa jornada existam alguns espinhos, algumas pedras, pode ser que de alguma maneira você tenha que passar por um certo grau de sofrimento, mas você precisa entender da onde vem esse seu desejo de querer permanecer nessa relação. Se você compreender e, mesmo assim, de maneira clara, lúcida, tomar a decisão de que você quer continuar nesse relacionamento, tudo bem, não tem problema, é uma escolha que você faz. Os seus valores, os seus princípios, eles devem ser respeitados e eu não estou aqui para dizer ao contrário.
Porém, se você optar e se você entender que isso não é um bom caminho para você e você agora de maneira lúcida e clara opta por se desvencilhar desta relação, isso pode também ser bastante benéfico para você. Então essa análise precisa ser feita do que você realmente quer, mas entender o porquê você faz o que faz é o ponto principal de toda essa questão. O que acontece muitas vezes é que geralmente as mulheres elas idealizam uma longa história de amor. Essa história de amor não está pautada somente no romantismo, mas essa história de amor está pautada na construção de uma vida. E muitas vezes a mulher ela vai vivendo a sua vida semeando na educação dos filhos, semeando na construção da sua carreira, semeando no relacionamento. E depois de uns anos, a mulher ela deseja colher aquilo, ela deseja ver aquela vida tendo uma linha contínua, eventos lineares, né? E aquela história que vai seguir até o final da vida, onde você casa, você tem seus filhos, depois vem seus netos, e aí você pensa na sua velhice, com a casa cheia, com a família unida. Então isso é uma coisa muito bonita e de fato é um sonho da maioria das pessoas. Porém, a gente precisa lembrar que muitas vezes a vida ela não é tão redondinha assim quanto a gente imagina, ou quanto a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a vida ela não é tão linear e às vezes acontecem alguns desvios, mas saiba que é possível você reconstruir o sonho. É possível, se você vive numa situação de abuso, se você vive numa situação de constantes traições, se você está se expondo possivelmente a doenças que o seu marido traz de fora, você precisa entender que é possível você reconstruir esse sonho de uma família com uma outra pessoa. Então, não existe somente uma possibilidade para você ser feliz, não existe somente um caminho de felicidade. É possível você reconstruir o seu sonho. Agora, de tudo que eu já vi, a questão principal é o seguinte: muitas vezes você tem um ótimo marido, você tem um bom marido, você tem um marido que é trabalhador, que é admirado pelas pessoas, você tem um marido que frequenta a igreja com você, você tem um marido que é uma pessoa que é admirada pelos outros, e aí ele é bom com as crianças, ele é bom com os amigos, todo mundo gosta dele, porém, ele te trai. E aí, sabe o que acontece? As mulheres, elas ficam muito divididas entre essas situações. Por quê? Porque é todo um sonho maravilhoso, é tudo muito bem montado, porém existe um elemento que é as traições constantes. Muitas vezes, alguns homens podem pensar que por ele cumprir o checklist ali do bom marido, talvez ele tenha o direito de pular cerca, de fazer alguma coisa para o benefício próprio. Mas o que eu sempre digo é que você precisa colocar na balança e diante dos seus valores, você precisa entender o que vale mais. Eu vou dar um exemplo diferente para a gente fazer uma comparação. Observe o seguinte, imagine que uma pessoa é um homem muito trabalhador, um homem que cuida das pessoas ao redor, muito benevolente, inteligente, justo com a família, porém é um homem que rouba. Ele rouba muito. E aí, o que você me diria? Você acha que esse homem ele deve ser punido ou você acha que por ele ter muitas outras qualidades, ele pode ser absolvido da culpa dos roubos que ele comete? Será que se nós fôssemos para um caso mais grave, um homem que é maravilhoso, ótimo, amigo, cuidador, uma pessoa que é trabalhadora, que todas as pessoas admiram ele, mas então você descobre que ele é um pedófilo compulsivo. Será que esse homem poderia ser absolvido da sua culpa porque ele tem muitas outras características boas? E nessa situação do casamento de um marido infiel com um marido infiel, acontece muito disso. Às vezes a mulher ela vê tantas boas qualidades, existe uma estrutura de vida tão favorável que a mulher olha para a traição e não consegue compreender como que ela vai abandonar todo o resto só por causa das traições. E aí cabe a você fazer um peso e um balanço daquilo que é mais importante para você. Isso tem a ver com o seu juízo moral, com o julgamento que você faz a respeito do peso das atitudes. Então, tome muito cuidado com isso e faça uma análise sempre muito imparcial para que você consiga tomar as melhores decisões. E tome cuidado, porque às vezes se passa uma vida de sofrimento e você, nessa angústia, nessas dores, não consegue tomar uma decisão e pode passar uma vida inteira no sofrimento. E lá na frente pode ter um remorso,
pode ter uma angústia, justamente porque você olha para trás e viu que foi desrespeitada durante muitos e muitos anos. E aí tem uma coisa muito comum, muitas vezes as mulheres ficam esperando que o marido mude. E isso pode acontecer? Pode, mas isso é uma coisa que eu posso te dizer que pela experiência é um pouco mais difícil. E muitas vezes essa espera que a mulher faz da transformação do marido, isso pode prejudicar muito. Até que isso aconteça, mesmo que isso aconteça, isso pode prejudicar a educação dos filhos, isso pode prejudicar a saúde da mulher, a integridade moral e psicológica da mulher. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado, tá? E eu acredito que você precisa colocar prazos a respeito disso, colocar prazos para essa mudança de comportamento. E eu quero dizer para você que existem algumas formas de você lidar com essa situação de uma maneira mais assertiva. Primeira coisa, eu já mencionei aqui, mas vale a pena repetir. Não existe somente um caminho de felicidade. Você pode ser feliz com outra pessoa, você pode ser feliz de outra forma, você pode ser feliz seguindo o seu rumo e construindo um novo sonho. Você também precisa observar que existe uma diferença entre o marido idealizado e o marido real. Será que quem você tem ao seu lado, de fato, é esse marido que você idealizou? Será que esse marido que você almeja que ele seja um dia, de fato é o marido que você tem ao seu lado? Então, comece a fazer esse julgamento e essa análise e trate o seu marido como ele realmente é e não segundo as fantasias que você cria a respeito dele. Um outro pensamento bastante importante para te ajudar nesse processo é o seguinte: não prolongue um ciclo falido pelas boas memórias que ele te traz, porque muitas vezes o início do seu casamento pode ter sido bom, mas de repente você começou a viver uma vida de angústia, de dor, de desrespeito, de sofrimento, de humilhação, se expondo a riscos, se expondo a diversas coisas ruins. E o seu casamento ele já não é mais tão feliz e alegre quanto ele foi um dia. Então tome cuidado, não prolongue um ciclo falido apenas pelas boas memórias que ele te traz. Parta para outra, inicie um novo ciclo, quem sabe. Uma outra coisa importante é a sua independência financeira. Muitas mulheres se submetem porque dependem financeiramente do marido, como eu já mencionei. Então, qualquer decisão que você vai tomar, você precisa pensar na sua subsistência. E não tenha preguiça para isso, não tenha medo de se aventurar, não ache que você é incompetente ou que você não tem condições de se auto-manter. Pode ser que você tenha um padrão de vida menor, pode ser que você tenha que fazer alguns ajustes, mas acredite que você não pode se manter numa relação de sofrimento, dor, humilhação e angústia simplesmente por causa de uma condição financeira. Muito pelo contrário, que isso seja uma motivação para você se transformar, você se aprimorar para conseguir os seus recursos de maneira independente. É importante dizer aqui para você que você precisa investir em você. Invista na sua autoestima, invista na sua imagem, invista na sua aparência, invista nos seus hobbies, nas coisas que você gosta de fazer, invista em você e comece a se valorizar. E também preciso dizer sobre a importância de você ampliar o seu mundo afetivo, porque é muitas vezes por uma escassez de relacionamento que você acha que você só pode ser feliz ao lado deste marido infiel. Mas quando você começa a ter mais relacionamentos, até com pessoas do sexo oposto, ter amigos, homens, isso pode fazer com que você vislumbre outras possibilidades e não tenha tanto medo da solidão. Agora, para a gente caminhar para o final desse vídeo, eu preciso te dar a dica, né, para você conseguir superar essa situação. Eu posso te dizer que talvez a coisa mais importante e assertiva que você possa fazer é procurar um terapeuta, um psicólogo e fazer algumas sessões de psicoterapia. Porque este é um assunto tão complexo, é um assunto que envolve tantas coisas, tantos valores pessoais, tantas questões ligadas à estrutura da família, estrutura financeira, estrutura afetiva. É um mundo de coisas e um emaranhado de situações tão complexas que a minha recomendação é que você procure um psicólogo para que você tenha um esclarecimento maior a respeito de tudo que está envolvido neste quadro. Pois num processo terapêutico serão analisadas todas essas questões de maneira mais imparcial, de uma pessoa que está de fora da situação, de uma pessoa mais experiente que já viu muitos outros casos. Então, procurar um psicólogo pode ser uma alternativa muito valiosa, muito assertiva, com ótimos resultados para suas decisões, tá? Já estamos chegando no final desse vídeo e eu espero que todo esse conteúdo aqui tenha te ajudado de alguma maneira e quero pedir para você, deixe o seu joinha aqui,
faça o seu comentário se você vive uma situação desse tipo ou já viu situações assim ao seu redor e compartilhe esse vídeo também, porque quanto mais informação a gente compartilha, mais libertação a gente promove, tá bom? E eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço!